Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Vamos para a continuidade, nós estamos falando sobre o amor e nós utilizamos a sabedoria dos gregos para explicar 3 formas de amor e chegamos num ponto onde, ao falar do ágape, né, ou agape, como você diz, como você achar melhor, né? Eu costumo ver o acento agudo ali, prefiro, né, pronunciado ágape. E quando nós chegamos ali, nós entendemos primeiro de tudo que nós temos estas formas de amor imperfeitas, mas que elas são passos necessários, quer dizer, a atração, a amizade ou assim como eu disse, né, existem outras, né, storge para dizer amor de família, mas aqui nós colocamos a filia também junto, porque também pode se interpretar dessa maneira, né, nessas 3 formas. E por fim o ágape. Só que o ágape, a gente fala lá do amor incondicional, e aí nós chegamos no ponto que talvez fique mais claro hoje explicar isto, que quando nós falamos de Deus, né, primeiro, né, deste amor, a gente precisa entender, é possível ao homem, essa é a grande pergunta, é possível ao homem, já que a gente falou que o ágape está em Deus, né, superior, é um amor superior, incondicional, vem de cima realmente, é possível ao homem ter este amor dentro dele e oferecer aos irmãos? É isso que a gente vai ver hoje. Então, antes até, e hoje a fonte não é o catecismo, né, o amarelão. Por quê? Porque é muito mais fácil trazer as explicações a partir deste catecismo aqui, o Catecismo de São Pio X, que vai explicar na página 142. Mas antes até de trazer para você a explicação do que é a caridade, né, vamos entender algumas coisas. O que não é caridade? Por quê? Porque hoje palavras perdem seus significados e ganham novos significados. E infelizmente não são para melhorar o entendimento, mas ele reduz as coisas a um nível muito baixo. E como não fazemos essa separação no dia a dia, da boca de qualquer pessoa existe também uma tentativa de neutralizar o discurso cristão. Isso precisa ficar claro para você. Se você nunca entendeu que o discurso cristão, né, e o cara não precisa ser inimigo declarado da igreja. Ele tem uma visão, a pessoa às vezes tem uma visão de que a igreja é um negócio ultrapassado. Ele nem é inimigo. Se você falar, mas você tem alguma coisa contra ele? Ele vai dizer, não, as pessoas até precisam ter religião. Ele não vai contra, bater de frente, ir para o confronto, agora é o grande inimigo. Não. Mas, nesta ideia de que a igreja está ultrapassada nos seus métodos, na sua forma, vem este problema. E aí, as pessoas passam a chamar qualquer coisa de caridade. Então, você precisa aprender a separar uma coisa. E aí eu já vou falar de imediato para a gente ir dizendo o que não é caridade. Primeiro, não é caridade filantropia. Não é uma atitude ruim, tá? Eu não estou dizendo que não presta as inúmeras campanhas que fazem por aí, até esses programas que vão lá e falam, olha, faça doação para ajudar o hospital, faça doação para ajudar as crianças. Não estou dizendo que é ruim, que é bom. Você tem que olhar qual é a campanha, né, na TV ou sei lá, por algum grupo de pessoas, por alguma ONG, por algum grupo, fundação, sei lá o que, analisar e ver até onde a coisa está indo. Mas isto não é caridade, isto é filantropia, até porque, como eu acabei de dizer, da boca de pessoas que às vezes participam destas campanhas, não tem ali o fundamento principal da caridade. Né? Se você nunca percebeu isso, né, eu não preciso nem falar as campanhas que tem, você sabe campanhas que tem na TV e tudo mais.
Que o pessoal fala, olha, 0,800, antigamente era 0,800, não sei se ainda está assim, ou pelo site, né, com Pix, com qualquer coisa. Mas hoje, só precisa ficar claro, isto não é caridade. Quando você ajuda, você ajudou. Você teve um coração generoso, ó, são virtudes, tá? Um coração generoso e aquela pessoa lá está fazendo filantropia. Tá? É filantrópico. Muitas vezes, inclusive, além de não ser caridade, é um tipo de filantropia. É uma filantropia que tem um ganho, porque o cara vai ter desconto, né? Não é de graça. Ele não está fazendo realmente dando e não ganhando nada em troca. Todas essas campanhas que acontecem de TV, por exemplo, quando ele faz essas doações com o seu dinheiro, com o dinheiro do outro, e ele também costuma colocar ou injetar fora seus patrocinadores, ele tem patrocinadores e ele também investe um dinheiro e ele usa o seu dinheiro para pagar menos impostos. Então não é caridade, porque a caridade não espera nada em troca. Lembra? Eu estou sacaneando, né? Acho que você conhece aquela passagem maravilhosa de Coríntios 13, né? O amor é paciente, ele é bondoso, ele não espera, ele faz por amor, ele vai, né? É isto. E o próprio Coríntios 13 fala: ainda que eu desse todo o meu dinheiro para os pobres. Isso precisa ficar muito claro, porque essa é a parte que não é lida, né? Não é lida porque ela não está cantada. Por exemplo, eu vou pegar uma música não católica, mas muito cantada, hoje nem tanto, mas foi muito cantada pelas pessoas, e aí passa despercebido. Essa passagem que eu acabei de ler de Coríntios 13, ela não é cantada em Monte Castelo, que faz a mistura de Coríntios 13 com os poemas. Até esqueci o nome do autor agora. Eu lembrando, eu falo, senão também não é importante. Camões, né? Os poemas de Camões. Não tem essa parte ainda que eu doe todo o meu dinheiro para os pobres, mas sem amor eu não sou nada. Então, peraí, então mesmo que eu dê dinheiro, não quer dizer que é caridade? Não é caridade. Entenda. E aqui agora a gente eliminou um monte de ONG, um monte de campanha que você vê na TV, um monte de grupo que você achava que era bonzinho, que apesar deles não serem da igreja, eles são muito bons, pode ser bom. A campanha, pode ter pessoas ótimas lá, não estou julgando as pessoas, não tem nem como, eu não conheço elas. Mas você não pode chamar de caridade. E as pessoas podem ficar chateadas, mas não é caridade. Da mesma forma, também precisamos nivelar e dizer o que é o amor que algumas pessoas ficam falando por aí. Muita gente fica falando assim, porque nós fazemos um discurso pelo amor. Que amor? Qual deles? Não, porque quando nós falamos da liberdade das pessoas, da diversidade... Pera aí, amigão. Parou? Você está falando isso, mas o seu interesse é sexual. Você não está amando coisa nenhuma. Você está preocupado com o sexo na forma que você faz e fez disso um estilo de vida, como se você apenas fosse o sexo que você faz. Então, a partir do sexo que você faz, virou o fundamento da sua vida. E aí, você quer unicamente viver no estilo do sexo que você faz, então tudo tem que estar rodeado disto. Ora, isto não pode ser caridade. Isto não é amor no sentido mais elevado, não é nem filia. Ele está ali no Eros, mas na parte mais baixa do Eros. Porque só está preocupado com a atração e o prazer que eu vou receber ou que eu vou dar.
Não é nada mais do que isso. Então quando esse pessoal fica, porque a gente fala do amor e os outros fazem discurso de ódio. Mentira! Porque o amor que você fala é o mais baixo, mais ralo, mais sem vergonha. Né? Alguns não chega a ser amor. Por quê? Porque ele não tem preocupação nenhuma, nem com ele mesmo, nem com o outro. Porque ele acha que as coisas vão se resolver pelo prazer que ele tem ao estar com a pessoa. E não propriamente com a situação que o outro vai ter aceitando ou não viver estas condições que ele está dizendo que é amor. As consequências que ele pode passar ao fazer estas coisas, ao viver estas coisas. Então, como ele não pensa nas consequências dos atos, ele não pensa no ato e não pensa na consequência do ato, né? O que originou isso, ele não tem um amor completo e sincero. Ele tem apenas um prazer que ele quer para si e que ele talvez até quer oferecer aos outros, porque ele gosta, né, de dar este prazer, mas isso não é amor, gente. Isso você pode colocar para qualquer tipo de relação ou situação sexual. Não pode ser assim. Se o negócio é assim, é apenas talvez um egoísmo muito grande. Aí não chega nem próximo sequer do primeiro amor, que é o Eros. Da atração. Não pode, não tem como. Tá bom, Leandro. Então o que é caridade? Não é filantropia, também não é esse amorzinho aí que todo mundo fica falando, né? Que não tem. Não é. Porque ele não chega no nível da amizade, de um verdadeiro compromisso, né? Porque a amizade, né, no sentido da filia, tanto a amizade quanto a família, tem um elemento que já começa a entrar aí, que chama-se verdade. Você não mente para os seus familiares, se você os ama verdadeiramente. Você não mente para os seus amigos. Em situações às vezes é muito incômodo, porque você falar a verdade, ela dói. E às vezes você precisa, vamos explicar do jeito certo, né? Puni-los. Como assim, Leandro? Bom, quando eu falo de punir, é a mesma coisa que eu já expliquei lá no quarto mandamento da relação de pais e filhos. Os pais precisam bater? Não. Mas os pais não podem super proteger os filhos. Porque à medida que ele vai super proteger os filhos, ele deixa de amar. Ele talvez esteja amando a condição. Ou quando ele começa a querer deixar e fazer com que, por causa dessa super proteção, de um olhar, porque eu sofri muito na infância, eu não sei o que, então meu filho não pode passar por nada. Não é amor isso, viu, papai? Viu, mamãe? Não, né? Aí as escolas de futebol, né? Eu lembro de levar, né, o menino pro futebol e aí foi disputar um campeonato. No final do campeonato, todo mundo tirou foto com troféu, mas só teve um time campeão. Para que aquela bobagem de todo mundo tirar foto com o troféu se o troféu é de um time? Todo mundo ganha a medalha de ouro. Não, tem que ter a medalha de ouro, prata, bronze e os outros não tem que ganhar. Nossa, Leandro, mas aqui eles têm que ficar traumatizados, tá? Não é um trauma ruim, porque tudo vai gerar um trauma. Mas se o seu filho não tiver convivência com a derrota, o que vai acontecer é que ele vai ser fraco na hora que a vida exigir dele uma atitude e você não puder protegê-lo. Você vai ter uma impotência e ele vai ficar mais impotente ainda, porque ele não consegue encarar as situações da vida e aí vai ficar como alguns jovens que hoje em dia querem um trabalho que esteja completamente 100% de acordo com a cabecinha dele. O mundo não está de acordo com a nossa cabeça. Nós explicamos sobre gnose. O mundo não cabe na sua cabeça inteiro. Ele possui milhões e milhões de divergências e problemas que colocam a nossa vida
Em alguns momentos eu preciso me adaptar, em outros eu preciso romper, em outros eu preciso encarar, em outros eu vou ter que sofrer e em outros vai ser injusto mesmo. É difícil, não é fácil. Você que já é pai de família aí, quantas frustrações, quantas vezes você e sua esposa, por mais amor que exista, por mais compreensão que exista, entra em choque. Mas o filho não pode sofrer nada. Isso não é amor, pai. Isso não é amor, mamãe. Não é amor nenhum. Você está simplesmente dificultando o crescimento mental, né? A personalidade dele vai ficar danificada e você não formará o caráter dele, porque ele vai achar que ele é mega especial a vida toda. Ai não, eu não posso fazer isso. Eu só faço isso aqui. No trabalho vai chegar, não, eu não faço isso aqui. Como é assim? Eu tenho que fazer isso aqui? Tem, é isso que você tem que fazer. Ah não, isso aqui eu não faço. Então você está fora, amigo. Está demitido. Vocês estão achando que vocês vão ter o primeiro emprego, ganhar 15 mil e ficar de boa? Trabalhar 2 horas por dia? Não vai. A vida não é assim. É por isso, já que é catequese para o fim da treta, que eu falava da treta política, é por isso que às vezes você vai votar em político que vai sugerir, não que ele vai fazer isso, que ele vai sugerir a ideia de que ele tem que dar mais benefícios sociais ao cidadão. E aí essa galera que não gosta muito de trabalhar vai na onda. Mas isso não faz bem, porque o político não te ama. Aliás, enfia uma coisa na sua cabeça: político nenhum ama você, tá? Nenhum. Por mais legal, por mais honesto que seja, ele nem te conhece, ele nem sabe da sua existência, meu filho e minha filha. Ele não sabe que você existe. Pare com esta bobagem. Ou você compreende que ele segue os mandamentos, e eu estou explicando os mandamentos onde eles impactam, ou você vai ficar nisso, achando que ele ama você. Ai não, porque agora, veja, o benefício social foi dado, ele tem empatia. Tem nada! Ele está fazendo isso para você votar nele. Para de achar que tal atitude, é tão caridoso. Não é caridade, gente. O político faz todas as coisas para ter mais votos e passará o tempo inteiro fazendo propaganda de que ele está pensando no povo. Não está. Pare com esta bobagem. Você, eleitor, cresça. Cresça, tome vergonha na cara e para com isso. Né? O estado de bem-estar social que quer se criar, porque aqui não, nós vamos fazer um país com todas essas ações, aí cria um monte de benefício. Você que está pagando, tá? Não, ele não tirou do bolso não, ao contrário, ele ganha muito bem. Para virar seu pai. E pior, o pai da pior espécie. É isso que ele quer ser. Ele quer ser o pai da pior espécie. Qual é o pai? Ou mãe, né? Se for presidente, mulher, né? Qual é o pai, a mãe da pior espécie? É aquele que acha que todas as responsabilidades são do Estado. Algumas responsabilidades realmente são, né? Não estou negando o Estado aqui, mas ele acha que todas as responsabilidades serão do Estado. Então, não. Quem tem que fazer somos nós. Ele quer só dominar você, tonto. Ele quer ter o controle sobre toda a sociedade. Porque para ele fazer isso, ele precisa fazer o quê? Aumentar impostos, né? Diminuir a capacidade de empreendedorismo pessoal. Então, MEI vai ser rejeitado, o empreendedor único, né? Eu já falei do MEI, né? Que é o empreendedor individual, vai ser rejeitado, né? A ideia de você, sei lá, investir para enriquecer, rejeitado. Por quê? Porque se você enriquecer sozinho, você não precisa do Estado. Não, todo mundo tem que
ser dependente do Estado. Então o Estado tem que estar grandão, fortão, né? E ter o controle e os benefícios para todas as classes, né? O pobre, você dá uma bolsa, auxílio, né? Não sei como é que está chamando, cada hora chamam de um nome. Antes era Bolsa Família, depois Auxílio Brasil, não sei como é que está agora. Cada hora fala uma coisa, é isso aí. Para o empregador, né? Se ele for uma grande empresa, você tem lá o BNDES, né? Para a classe média, você dá crédito e você vai criando outras coisas. Com auxílio de quê? De imprensa, porque aí qualquer problema que der na sua cidade, a imprensa está lá, porque ela faz um serviço de, né, serviço público, né, da opinião. Então a gente vai até a cidade, nós vamos até a sua cidade está com algum problema, e aí mostra e fala, você acha que o Estado tem algum dever nisso? Aí a pessoa fala, eu acho, eles têm responsabilidade. Claro, então vamos aumentar o IPTU, vamos criar a taxa do lixo, vamos criar a taxa da taxa e fazer você pagar mais, porque você precisa dar mais renda para o Estado para ele poder fazer melhores serviços. Olha que beleza. Então assim, se você já entendeu esse jogo político, você já começou a perceber que não dá para votar nessa galera. Existem outras formas da cidade ser beneficiada, melhorar as coisas e você ter a possibilidade de crescer sozinho. Não precisar dessa dependência toda do Estado, o Estado virar um papaizão. Porque se o Estado vira o papai, ele não vai se envolver só na questão financeira. Ele vai começar, como eu disse lá atrás, aulas anteriores, ele vai se envolver na sua vida sexual. Porque ele vai começar a dizer, não, mas espera aí, nós precisamos criar um Estado igualitário. Estado igualitário você não faz só com finanças. Mas para a gente deixar todo mundo no estado igualitário financeiro, não dá para deixar todo mundo rico. É impossível. Então o que é mais fácil? Deixar todo mundo pobre. Então você tem que controlar os grandes. Oh, que facilidade para entender isso, hein? Você entendeu? Segundo, controlei todos os grandes, eu preciso controlar as relações. Então nós precisamos, aí ela vem embrulhada num papel bonito, do respeito, né? Das pessoas se respeitarem, do não haver xingamento, humilhação. A pessoa, pô, até aí a coisa parece estar muito boa. Só que ela vem com o nome de igualdade. E aí ela acaba, para acabar com tais desigualdades, ela acaba sendo extremamente injusta. E aí ela cria injustiças. Por quê? Porque ela precisa fazer escolhas para fazer essa tal igualdade. E perceba, se você não percebeu ainda, toda vez que vem esse papo, tudo que a igreja diz e continuará a dizer, só não aqueles católicos que ficam se adaptando ao mundo. Então, tem uma heresia, né? Podemos dizer assim? Heresia? Né? A não ser esses que se adaptam ao mundo, que não era para se adaptar ao mundo, o próprio São Paulo fala, não vos conformeis, mas se adaptam. Tirando essas pessoas, a igreja continua dizendo a mesma coisa. E aí, quando você diz aquilo que é verdadeiramente católico, discurso de ódio. Discurso de ódio. Ora, sabe por que eles falam que é discurso de ódio? Porque eles não sabem o que é caridade. Se soubessem o que é caridade e vivessem isso, não diriam uma bobagem dessa. Mas precisamos então, para fugir desse paternalismo bobo do Estado brasileiro, né, porque o Estado brasileiro é paternalista, né, ele precisa ter o controle, precisa cuidar, precisa chamar o brasileiro de coitadinho. Ai, porque não tem nada. Ué, nós não temos nada, a culpa é de vocês, que tem tudo aí. Então parem com essa bobagem, né? O Estado não tem que ficar cuidando desse jeito, não. Precisa ter o Estado? Precisa. Existem algumas funções que não tem como ser arrecadadoras de dinheiro, no sentido de eu trabalho e ganho. Por exemplo, polícia, exército, né? E o próprio poder político, né? Aí no geral, né? Executivo, legislativo e judiciário. Não são trabalhos de lucro, não deveriam ser.
Eles estão sendo, né? Mas não deveriam ser tão lucrativos. Não deveriam. Aliás, eu acho que até como punição para o brasileiro começar a aprender, não deveriam receber quase nada. Tinham que ganhar, sei lá, 2 salários mínimos, assim, eu acho que o mínimo. Eu sei que jamais os políticos concordariam com isso, mas não acho que deveriam ter benefício nenhum. E deveria ser quase um trabalho social, quer dizer, eles tinham que ter as funções dele na sociedade para que eles parassem de ser essa coisa aqui, esse sanguessuga que todos eles são, todos esses poderes. Então eles deveriam, esses cargos, judiciário, legislativo e executivo, deveria ser um trabalho social. Enquanto eles têm os seus negócios, eles vão lá e trabalham as suas funções. Deveria ser assim, porque aí alguns espertinhos já não estariam lá, porque tem muita gente que está lá e não gosta de trabalhar. Isso ajudaria bastante. Por que nada disso? Nem Estado social, nem esse discursinho de amorzinho aí do mundo, tampouco a filantropia são caridade. Por quê? Porque Deus é caridade. São João vai dizer, Deus é caridade. Se Deus é caridade, significa que para você agir com caridade, você precisa de Deus no meio desse negócio. E se esta é uma ação, esta caridade é o ágape, é o amor incondicional, é o amor que dá a vida, é o amor que se sacrifica e que não espera nada do outro, não é seu, é sobrenatural. Você não faz esse negócio por suas forças. É impossível. Você faz porque uma força maior do que você age em você, chamada graça de Deus. É a graça de Deus que age. E aí, se você olhar lá no número 100, na página 142, no número 893, que fala lá da caridade, o que é a caridade? No Catecismo de São Pio X, vai dizer assim: a caridade é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas. Amamos a Deus por Ele mesmo, sobre todas as coisas. E amamos o próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Ou seja, você passa a se amar e amar o próximo, porque primeiro você ama a Deus sobre todas as coisas. Então não é estado de bem social, porque o político que você votou, qualquer um, não faz isso. Pode ser um católico? Pode ser um cristão? Pode, mas dificilmente as ações políticas dele vão agir sobre essa égide, sobre este princípio de amar a Deus primeiro. Então, por amor a Deus nós estamos fazendo isso. Ah, mas eu vi no discurso que fala... Tá, o discurso é uma coisa, a ação é outra. Ah não, mas já tem um princípio... muito bom, então tá bom. Ah, tá dizendo que ama a Deus, legal. Começou bem. Mas é muito difícil. Por quê? Porque na hora da ação política não parte só de uma mão, gente. É isso que eu quero dizer. Por mais, o político lá, prefeito da cidade é um católico. Que legal. Ele tá com umas ideias assim cristãs, verdadeiras. Sim, legal. Só que quando ele faz o projeto de lei, quando ele faz o decreto e tudo mais, ele começa a fazer a coisa andar, existem outros interesses no raio da prefeitura de pessoas que não são cristãs e que vão odiar aquele negócio lá. E que veem aquilo ali porque, preste atenção. A forma como o político vê o mundo é diferente de como você vê o mundo. E que você vai entender agora por que não é amor. Por mais boa intenção que ele possa ter. Todo político costuma partir do princípio que o que se faz precisa ter um interesse pessoal. Eles não fazem nada sem um interesse. Aliás, não decidem nada sem um interesse. Para ele, ou para o partido, ou para qualquer coisa. E ele pode ver uma ação que é boa, uma coisa boa,
que a população brasileira inteira concorda, ele chegar no poder e dizer isso não presta. Aí ele vai arrumar os argumentos dele, vai dizer, vai falar, não sei o que. As pessoas podem dizer não, mas ele vai ficar tentando mexer os pauzinhos para mudar. Por quê? Porque os princípios ao qual ele segue, que na maioria das vezes tem princípios ideológicos, quando ele olha para a ideologia dele, ele vê que aquela lei, se ela tem fundamento cristão, principalmente se ela tiver princípio cristão, ela vai atrapalhar o plano dele. Completamente. E aí ele precisa, a princípio, falar com o povão e dizer que na verdade ele está pensando no Brasil, na pessoa, na cidade, não sei o quê. Mas ele precisa de um outro que comece a outras pessoas, que descredibilize o que estava sendo, o que estava acontecendo. E para alguns outros, que aí é para jogar na cara, ele tem que dizer, né? E um outro diz, não, era ultrapassado o que o pessoal estava defendendo. Então nós sabemos o que o povo precisa e ele não precisa dessas coisas ultrapassadas porque nós temos pessoas que necessitam deste direito. É isso. É a partir daí que vai. Como é que é um negócio desse? Vem falar pra mim que teve empatia. Porque não, olha só, fez umas casinhas. Teve empatia. Pensou em Deus? Então, na verdade, ele só queria se mostrar. Foi só propaganda. O político é muito bom de propaganda. Todos são ótimos de propaganda. Propagandistas. Então, é assim, você não pode chegar num raio de uma eleição inocente, cara. Eu falei que eu ia explicar. Caridade sem Deus não é caridade. Pode ter algum sentimento bom, não, vamos fazer e tal. E o cara pode estar com a boa intenção lá, querendo fazer um negócio bom. Mas na maioria das vezes é plano de poder na cabeça do político. Então, se ele fizer alguma coisa boa para pobres ou para outros grupos, é unicamente para a manutenção do seu poder. Eles não fazem um passo à frente sem pensar no projeto de poder. O que é mais incrível, né? Porque ele passa um ano fazendo a campanha, termina, ele passa 3 anos fazendo obras e outras coisas pensando no próximo campanha. Ele não faz pensando, não, vamos pensar nisso aqui e tal, e aí ele vai fazer aqui porque é bom. Não, ele vai fazer para a permanência de poder. Qualquer político faz isso, meu querido. O seu prefeito faz isso, o vereador faz isso. Ele faz pensando no próximo pleito. Por quê? Porque ele quer permanecer. Ele quer se reeleger. E depois de reeleito ele não pode se reeleger de novo. No caso do prefeito, no caso do governador, no caso do presidente. Mas ele quer a continuidade. Então ele vai trabalhar de um jeito para que, sei lá, ele põe o vice para se candidatar, ou ele põe alguém para se candidatar do partido e que tem os mesmos princípios para que não se perca o andamento do projeto. É projeto de poder. E às vezes é mais complicado do que hoje, né? Assim, nós estamos acho que desde 2017 com esse papo chato, mas tudo que acontece no Brasil todo mundo fala que é golpe. Qualquer coisa que acontece, não, tentou dar um golpe, pensou no golpe, está dando um golpe. Então vamos pensar aqui. Um projeto de poder de longo prazo é um golpe que você não vê. É um golpe indolor. Por quê? Porque ele vai dando continuidade de governo em governo e vai tirando liberdade aqui, calando uma voz ali, tudo em nome do bem, da democracia, do bom, do que está certo, né? Como se fosse uma criação de uma nova ética. Você cai como um pato, ou melhor, como um sapo na frigideira, que a água estava geladinha, foram aumentando o fogo, o sapo fica, porque se já tivesse quente, o sapo batia e já pulava. Como ele estava ali, ela estava fria, deixou, ele vai derretendo. Por isso que eu fiz isso. Ele vai derretendo aos pouquinhos. Então é isso que é política. Se você não entendeu, isso aqui é o princípio mais básico, cara.
Se você não entendeu isso aqui, você vai continuar votando errado. Ai, Leandro, eu votei em algumas pessoas que fazem exatamente... É por isso que tem gente que paga uma fortuna para a imprensa, né? Não, aí não só a TV aberta, mas assim, todas põem um valor gigantesco para comerciais de estatais. Para quê? Para propagar. Então se ele, sei lá, estava na casa de alguém, ele vai fazer propaganda que ele estava na casa de alguém. E vai fazer qualquer coisa para que ele esteja sempre na sua mente, né? E se ele fizer alguma coisa errada, mas ele estiver agradando esse pessoal todo, né? Sei lá, que, né? Esse pessoal todo, tô falando de mídia, tá? Se ele estiver agradando esse pessoal todo por alguma razão que os interessa, porque para de achar que a imprensa não tem interesse, tá? Que não, é um serviço de utilidade pública. Não cai no conto. É apenas um show. É isso. É um entretenimento o jornalismo hoje em dia. Então, para que o show se mantenha, seja agradável e eles continuem ganhando também, às vezes eles vão se agradar de alguém que você vai achar que o cara é um maluco. Eles vão ligar, não. Se brincar, o cara vai ser até capa de revista, tipo, o melhor do ano, personalidade do ano. E você vai falar, mas como assim esse aí é personalidade do ano? Por quê? Porque interessa, alguma ação que ele fez agradou, né, a turma de mídia. Pronto. Entretenimento. Unicamente. E nada mais. Continuemos. Então, vocês já entenderam. O amor de Deus é a caridade. Sem este amor de Deus que o homem tenha por ele, sobre todas as coisas, aí ele amar ao próximo como ele mesmo, por amor a Deus, não por simplesmente, eu me amo, por isso eu gosto do meu irmão e tal. Não. Por amor a Deus eu amo meu irmão. Por amor a Deus eu me amo. É aqui que reside a caridade. E não, né, um egozinho. Não é isso. Por que motivos devemos amar a Deus? Porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito. O bem verdadeiro está nele, não está em nenhuma ação aí humana. E além disso, porque Ele o manda e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. Como se deve amar a Deus? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas com o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e mais perfeitas. E estar disposto a perder tudo, ainda que você perca os benefícios sociais, antes que ofendê-lo ou deixar de amá-lo. Porque às vezes, talvez esses benefícios sociais, você está virando um corrupto. Não, Leandro, mas eu não roubei ninguém. Mas tu está concordando e está ficando um preguiçoso. E está começando a aceitar simplesmente, né? Não, porque eu recebi aqui meu direito. O que quer dizer amar a Deus com todo o coração? Quer dizer consagrar-lhe todos os afetos. O que quer dizer amar a Deus com toda a nossa mente? Quer dizer dirigir para Ele todos os nossos pensamentos. Não é fácil, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui não é molezinha, não. Mesmo com a ação da graça. Mas sabe por que não é fácil? Porque a gente tem pouca intimidade com Deus. A gente não aumenta, não cresce na intimidade. Logo, já se nota que temos uma fé muito pequena. Por termos uma fé muito pequena, a nossa esperança também é pequenininha. Então nós não fazemos já na espera do Senhor, que vem, que virá, né? E do que vem, que vem na graça, e do que virá um dia pela segunda vez. Então nós não esperamos nada disso. Então a nossa esperança também é pequenininha, quase não existe. Assim como a fé é menor ainda do que o grão de mostarda. Porque se fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos para aquela árvore, vai até o mar. Ela sairia e iria até o mar. Mas não, vocês têm uma fé que não dá nem para ver. Se brincar, tem o tamanho de um átomo, não de uma semente de mostarda. Esse é o nosso problema.
Então, como a gente já não tem intimidade, tem uma fé pequena, uma esperança perdida, não vai ter caridade, porque não tem amor. E aí todas essas coisas aqui que eu estou dizendo são extremamente difíceis. Por quê? Porque nós viramos, nós achamos que vai ser pelas nossas forças e não pela graça. E quando eu digo pela graça, não quer dizer que não tenha uma parte nossa. Quer dizer que tem uma parte que é nossa, mas tem uma parte que é de Deus. E para ter esta parte de Deus, a graça precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter um crescimento na fé. E o que a gente quer é fazer pelas nossas forças, e por isso que não está dando certo. Por isso que o Papa insiste, Papa Francisco, insiste que nós não podemos ser uma ONG. Mas nós vamos continuar parecendo uma ONG enquanto a gente age dessa maneira assim, sem fé, sem esperança e consequentemente sem caridade. Aí existem algumas ações boas aí, né? Que a gente diz que é caridade, mas na verdade é uma filantropia dentro da igreja. E não passa muito disso. É um bom conselho que deu uma reflexão, mas não é caridade, né? Acaba não sendo caridade. Por quê? Porque não tem amor verdadeiro, não tem profundidade, não tem entrega, não tem sacrifício, não tem ascese, não tem nada. E aí a gente está muito feliz, né? O que quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma? Quer dizer consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. Entendeu? Esse ativismo tem um outro nome na igreja, uma heresia, né? O pelagianismo, que Santo Agostinho combateu. Porque Pelágio defendia esse negócio, não, tem que ser pelos nossos esforços, nossa força. Jesus deu o exemplo, agora a gente faz igual. Não vai fazer, não vai fazer. Pode até o cara ser muito disciplinado, tem umas pessoas muito disciplinadas aí fora, fazem coisas boas, viu? Não é coisa ruim não. Estou falando virtude, né? Essa filantropia é virtuosa, mas ela não acende, ela não vai. Por quê? Porque muitas vezes, por melhor que seja tal ato, por pessoas, ela não vai até Deus, porque o cara está fazendo por causa dele, para ele está fazendo por ele. Ele não está pensando no próximo, ele está vou ajudar o próximo aqui para todo mundo olhar e me dar mais audiência, ficar mais famoso, eu vou vender meus produtos, eu vou ter isenção no imposto de renda. Isso, mais nada. Por melhor que os caras sejam. Mas a palestra do cara é maravilhosa, o cara falando, não, porque nós estamos aqui, você precisa olhar para as pessoas, precisa ter, né, um pouco, né, de cuidado, olhe para o próximo, olhe para as pessoas, sinta a dor delas, tenha empatia. Talvez o cara até tenha, eu não estou nem dizendo que não tem, mas não tem caridade. É isso que precisa ficar claro. Tem bons atos lá fora? Tem. Ai, Leandro, ainda bem, porque eu fiz o curso. Então, o curso do cara é bom? É. Agora, significa que é perfeitão? Não é perfeitão, gente. Não tem caridade ali. Tem uma boa atitude, tem uma virtude. Mas ela não acende. Ela não vai até o fim. E aí é a grande diferença de pessoas que têm alguns atos aí filantrópicos muito bons, pode ser bacana, tem algumas ideias boas, ajudam alguns hospitais, que bom que ajudam, né? É o dever, é o dever, ainda mais de quem tem mais dinheiro, é o dever fazer isso. Mas não tem a caridade suprema, verdadeira, de Deus. E aí, pode ter sido maior, pode ter sido, né, menor no sentido financeiro da quantidade de pessoas, mas, né, vai ao largo, como caridade, o que o Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina fez, o que a Teresa de Calcutá fez. É assim, cara. Irmã Dulce fez. É desse jeito. É assim. Porque a finalidade estava realmente no amor do irmão, sem esperar para si. Por quê? Porque ela olha para o pobre.
e ver o Cristo nele. E não simplesmente, não vou fazer aqui porque isso aqui vai ajudar, nós vamos ter mais dinheiro. Não, filho, então não é isso. Então você não entendeu. E aí vem, o que quer dizer amar a Deus com todas as forças? Quer dizer esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações, que eu vinha falando para não ser pelagiano, tenham por motivo e por fim o seu amor e o desejo de lhe agradar. Tem um temor de Deus aqui. Eu não quero ficar longe dele, eu tenho medo de perdê-lo. Quem ama não quer ficar longe do amado. Esse é o nosso caso. Você quer ficar longe de Deus? Então nós vamos precisar ter caridade. Por que devemos amar o próximo? Não, porque ele é igual a mim. Também. Mas devemos amar o próximo por amor de Deus. Deus veio primeiro. Do amor que você tem por você e do amor que você tem que ter por os irmãos. Deus vem primeiro. O amor a Deus vem primeiro. E por amor a Ele, você ama o próximo, e porque Ele o manda, e porque todo e qualquer homem é a imagem de Deus. Então a partir daí você olha e vê o Cristo no irmão, na irmã. Olha que bonito. É fácil? Não é fácil. E é aqui, nesse ponto do amar o próximo, olhando para Deus e vendo o Cristo, vou usar até um termo muito moderno, que esse pessoal tudo aí dropa. Tá dropando, quer dizer, tá desistindo disso. Não, mais fácil a gente ficar falando de empatia, mais ficar só fazendo de conta que a gente é caridoso. Caridade tá aqui, ó. Chiquinho, grande São Francisco de Assis, a caridade tá aqui. Mas eu vou falar mais dele quando a gente chegar no tema sobre ecologia, porque aí você vai entender que não tem nada a ver o que falam dele. Como? Olha, eu acho que deturpam mais São Francisco do que aspas, muita aspas aí, tá? Do que deturpam Marx, Porque toda vez que algum sistema aí mata um monte de gente, aí o pessoal fala que não, deturparam Marx. Tá, então tá bom. Somos obrigados, olha lá, ó o negócio. Somos obrigados a amar também os inimigos? Sim, somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos. Porque Jesus Cristo mandou expressamente. Ele mandou expressamente exatamente porque eles são os nossos próximos. Se eles são os nossos próximos, esses irmãos em Cristo, por mais duro que seja, são filhos de Deus. Então, Deus os colocou nesse mundo, eles devem ser amados. Como eles devem ser amados? Bom, respeitando aqueles outros mandamentos que nós dissemos. E o cara matou um monte de gente, então ele tem que ser preso. Por amor a Deus e ao próximo, ele tem de ser preso, inclusive por amor a ele. Entendeu? Aí você começa a ver que não tem sentimentalismo. Tem um sentimento real. Porque ele vai ser preso, porque é justo que ele seja preso. E não simplesmente, mas ele tem de ser educado. Sim, ele tem de ser educado, mas ele precisa estar preso, porque nesse momento ele não tem condição de conviver com a sociedade. Ok? Acho que ficou fácil você entender essa parte aqui. Vai caindo o sentimentalismo. Vai ficando um negócio mais maduro, mais bonito. Você vai pondo o pé na realidade. Vai entendendo que, peraí. Não, mas se eu deixar ele de qualquer jeito, ele não vai ser educado. Educar é um ato espiritual. Você percebe que a coisa agora está juntando todos os mandamentos aqui? Eu estou explicando esse negócio. Vai juntando tudo. E aí você vai fazendo por um bem maior, que não é simplesmente para agradar, não é agradávelzinho, não é mimar ninguém. Nossa, um perninho longuinho passou no meu olho. Não é ficar agradando as pessoas simplesmente porque empatia. Eu tô usando essa palavra porque o pessoal usa muito essa palavra.
Não é que não tem que ter. Tem que ter empatia, né? De olhar para o próximo. Olhar que tem uma pessoa ali. Você precisa olhar para ver. É uma pessoa igual você. Pode ter suas dificuldades e tal. Então você se coloca, né? Você vê. Mas o pessoal usa isso, mas não tem caridade nenhuma. E aí vira só um ato plástico. É só um negócio estético para mostrar que faz. Aí não é bom. Aí não é bom. Aí não vai ser bom mesmo. O que quer dizer amar ao próximo como a nós mesmos? Quer dizer desejar-lhe e fazer-lhe, tanto quanto pudermos, todo o bem que devemos desejar para nós mesmos e não lhe desejar nem fazer mal algum. Se eu não disse, acho que disse, mas então está dito agora. Jamais deseje a morte de alguém, por mais que você não goste dele. Mas Leandro é um político corrupto, terrível, ele só faz desgraça e fica fazendo essas propagandas que você falou. Ele é o seu inimigo nesse momento? Sim, porque ele quer o mal da sociedade. Ele é o seu inimigo nesse momento, então? É. Somos obrigados a amar também os inimigos? Número 902. Sim, somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos. Então agora você precisa amá-lo. Rezar pela sua conversão incondicionalmente. Ah, Leandro, é muito difícil. Mas eu falei que não é fácil esse negócio aqui. Primeiro porque não é um esforço só seu. Para de ser pelagiano. Para de querer fazer só com as suas forças. Não vai funcionar, vai dar errado. Reze por ele. Mas não é essa, vamos rezar. Vamos rezar pelas nossas autoridades. Olha, aquele político. Não. Fala assim, hoje eu vou rezar, Senhor, por este aqui. Porque eu não gosto dele. E eu sei, Senhor, que isso é muito ruim. Eu teria que ter um amor como eu me amo. E eu sei que eu me amo mais do que eu amo essa pessoa. Porque ele eu o vejo como meu inimigo. Mas eu sei que ele é teu filho. E eu poderia estar no lugar dele e ser o corrupto, sem vergonha que ele é. Mas neste momento, eu quero pedir, Senhor, o que é o melhor para ele, que é a conversão dele, a conversão da alma dele. Eu não sei como, Senhor. Parece impossível aos meus olhos, aos olhos de milhões de cidadãos desse país. Mas o Senhor precisa convertê-lo. Nem que o resultado desta conversão seja total perseguição que ele vai sofrer de seus correligionários partidários. E aí eu sei, ele vai perder tudo. Aí provavelmente a prisão que ele não teve, ele vai ter agora, porque aí agora ele vai ser considerado um pária da sociedade. Mas Senhor, se é para salvar a alma dele, faça isso. Para que ele seja totalmente destratado, mas ele passe por esta cruz com coragem. E eu quero que ele se salve verdadeiramente. E não que ele fique como um sem vergonha no mundo. Eu quero a salvação desse homem. Eu quero que ele te encontre. E que tudo aquilo que foi fruto de corrupção dele, todos esses anos, ele perca. Porque é o melhor para a alma dele. Porque que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? É isso, Senhor, que ele precisa. Por isso eu quero, Senhor, pedir pela vida desse homem. Para que realmente isto confunda todo o Congresso, confunda toda a imprensa, confunda todo mundo, até a gente. E ele perca tudo. Por amor a ti, Senhor. Porque eu não vou ganhar nada com isso. E amanhã vai vir um outro corrupto que eu vou ter que rezar por ele também. Mas começa por esse homem. Por esse homem. Para que ele se converta. E ele não se perca. Na verdade, se ele já está perdido, que ele te encontre como filho pródigo, que estava preso em todos os seus prazeres, corrupções do mundo, comendo as bolotas do porco. E talvez estava até, naquele momento não, mas por muito tempo ele já estava mal, de cabeça. Mas ele estava achando que ele estava com tudo. Não, Senhor. Que ele caia e descubra o seu amor e fique só contigo. Que ele considere tudo lixo e deixe tudo isso para trás e te encontre.
e antes, Senhor, também. Faz isso comigo. Porque eu não sou grande coisa. E talvez se eu estivesse no lugar dele, eu estaria fazendo talvez coisas muito piores do que ele fez até agora. Ajudai-me, Senhor. Tende misericórdia de todos nós. Quando amamos a nós mesmos retamente, amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a nossa felicidade. Como se perde a caridade? Perde-se a caridade com qualquer pecado mortal, ou seja, você perde o estado de graça. Consequentemente, quando você peca mortalmente, você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas, porque você está amando mais uma coisa. Como recuperamos a Cristo? Recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. Ou seja, precisamos da confissão para voltar ao estado de graça e, consequentemente, ao amor a Deus na caridade. É isso. Espero que tenha ficado claro. É lógico que esse tema vai longe, viu? A gente vai longe com isso aqui. Mas nós vamos parar por aqui neste momento, porque acho que ficou muito claro até onde a gente tem que chegar com a verdadeira caridade. Como eu disse, filantropia é ruim? Não, está ajudando pessoas, mas ainda não é caridade. Alguns benefícios sociais que o Estado dá é ruim? Não, porque tem pessoas que estão em estado de total vulnerabilidade e elas não vão conseguir crescer sozinhas, então elas precisam realmente de um apoio. Assim como alguns benefícios que às vezes se dá por conta de impostos, redução, né? Não é o problema. O problema é criar um estadão, tá? É criar um estado papai, que aí ao invés de educar a sociedade, vai mimar a sociedade, mas tudo tendo um efeito arrecadatório. A todos vocês, que Deus os guarde.